Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar Espírita Casa do Samaritano. É com enorme gratidão aos que fazem esta casa, à direção da casa que nos convida para esta apresentação, para esse momento de colocarmos a palavra do nosso amado Mestre Jesus em sintonia com cada um de nós. Temos que agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos aqui juntos, nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados, que também participam deste momento em que colocamos as palavras do Cristo, os ensinamentos, os exemplos do Cristo, para que possamos colocá-los em prática. Devemos não só ler, não só ter o conhecimento, mas colocá-lo em prática, assim como Cristo fez. Então hoje nós iremos falar sobre o capítulo 16 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, Utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria, no item 7. Então, antes de começarmos, gostaria que quem puder estar com o Evangelho segundo o Espiritismo para nos acompanhar na leitura, e quem puder também colocar uma água para que seja fluidificada, energizada, e ao final do Evangelho beber essa água e distribuir para aqueles da casa, aquela água que sobra ou guarda na geladeira para tomar depois, então pode colocar nas plantas, dá para os animais, certo? É apenas uma energia. Então, nesse momento em que agradecemos a todos pela presença, estamos aqui nos conectando com esta música, nos conectando com o nosso Ser Supremo, que é o nosso Pai Celestial. Aqueles que assim quiserem, fechem os olhos para que façamos a prece inicial. Amado Mestre Jesus, Mãe Maria, Pai Celestial, toda a espiritualidade amiga e bondosa aqui presente. Gratidão por este momento. Gratidão por estarmos com saúde. Gratidão pelo pão de cada dia, pela nossa moradia, pelo nosso trabalho, emprego, pelo nosso meio de transporte. Alegria por estarmos dentro de uma família. Alegria por estarmos a cada dia trabalhando essa nossa reforma moral, essa nossa reforma íntima. Gratidão por todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que sempre nos ajudam, nos intuindo no caminho do bem e do amor edificante. E que nós possamos, em nossos momentos de erros, que nos sirva de aprendizado, porque é assim que nós devemos compreender, não nos revoltarmos, não termos o sentimento de culpa, mas sim amor dentro de nós, para podermos vencer as adversidades que aparecerão em nossos caminhos. Adversidades essas plantadas por nós mesmos. Então assim, Mestre amado Jesus, peço que envolva todos nós, para que possamos, neste momento, que eu possa, nesta live, falar palavras simples, que todos possam entender, que seja um momento de reflexão
e que possamos nos ajudar. Porque esta é a finalidade deste Evangelho. É estudar a palavra do Cristo e colocá-la em prática. Que assim seja. Então, como eu havia falado ainda há pouco, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa leitura, capítulo 16, item 7, utilidade providencial da fortuna. Se a riqueza fosse um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, como se poderia inferir de algumas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o espírito? Deus, que a distribui, teria colocado nas mãos de alguns um instrumento fatal de perdição. Pensamento que revolta a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Graças aos seus atrativos, às tentações e à fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais poderoso que liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Produz uma tal vertigem que se vê muitas vezes aquele que passa da miséria à fortuna esquecer rapidamente a sua posição antiga, bem como dos seus companheiros, daqueles que o ajudaram, tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas tornar a vida mais difícil não é o mesmo que torná-la inviável. E pode-se transformar a riqueza em meio de salvação, nas mãos daqueles que dela souber tirar proveito, como alguns venenos que podem recuperar a saúde se forem empregados a propósito e com discernimento. Então, nesse primeiro parágrafo, peço licença a vocês, vou estar lendo o parágrafo e vou estar fazendo uma explicação. Então, nesse momento, desse primeiro parágrafo, nós temos que entender que em todos os ensinamentos de Jesus não existe a condenação da riqueza e nem de quem a possui. A riqueza é um instrumento de progresso. Como assim? Porque para aqueles que possuem a riqueza, tem que saber como usar. Porque se usar de forma não a exemplificada pelo Cristo, nós vamos estar desviando o nosso caminho. Ou melhor, aquele que possui a riqueza. Então, a utilização, o uso da riqueza vai ser um instrumento de progresso ou vai ser um instrumento, vamos assim dizer, de perdição. Porque quando se fala em instrumento de perdição, Deus não daria a seus filhos um instrumento de perdição. Eu fiz essa analogia para que nós possamos entender. Se eu uso da minha riqueza conforme as leis divinas, eu vou estar progredindo. Se eu uso a minha riqueza contrária às leis divinas, eu vou estar em perdição. Certo? Então, Jesus, ele diz que a riqueza é uma das provas mais difíceis pelas facilidades que ela proporciona ao ser humano. Por quê? O que é que ela proporciona? Aqueles quando começam a desviar o seu uso. O orgulho,
o egoísmo, a vaidade, o poder. E tudo isso dificulta o desenvolvimento das qualidades nobres do ser espiritual. Então, não é, de forma alguma, condenado aquele que tem riqueza. Não é condenado a riqueza em si. Mas devemos utilizar da riqueza para o bem, para a prática do amor. E assim podermos ter o que Deus, nosso Pai, nos deu como instrumento de progresso. E aí a gente vai na seguinte situação. Porque uns têm tantos e outros não têm nada. É castigo de Deus? Não. Deus, ele é justo, bondoso e amoroso. Então nós não podemos ter Deus como um ser vingativo. Ontem ouvi de um amigo uma situação em que ele denota Deus ser vingativo. E eu silenciei, mas no meu íntimo e no nosso e dos demais, nós devemos entender que Deus não é um ser vingativo, ele é um ser justo. E, consequentemente, ele não vai dar a seus filhos aquilo que faça com que ele se perda. Somos nós que desviamos os caminhos. Certo? Quando Kardec diz que a riqueza é uma prova mais arriscada, mais perigosa que a miséria, ele fala em relação às excitações e às tentações que oferece, pela fascinação que exerce. Porque é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço que mais poderosamente liga o homem à terra e desvia os seus pensamentos do céu. Então, quando eu me apego àquela riqueza, eu estou esquecendo do meu eu espiritual, esquecendo do céu, vamos assim dizer. Consequentemente, por tornar esse caminho mais difícil, não se segue que torne inviável. Não é inviável. Nós venceremos as nossas dificuldades, as nossas situações adversas com o nosso esforço. E, claro, munido do amor. Porque foi assim que Jesus deu exemplos e nos ensinou. Porque foi assim que ele venceu todo aquele suplício, sem ter jamais tido, vamos assim dizer, algo que o condenasse, né? Então, não se pode ter esse instrumento como um instrumento ruim. Instrumento no qual o nosso Pai proporciona aos seus filhos. Porque para nós que estamos na doutrina espírita e acreditamos na reencarnação, nós sabemos que há momentos em que vamos vir numa vida com a riqueza material, como provação, para que nós possamos utilizar da forma correta ou da forma errada. Porque nós temos o livre-arbítrio. Certo? Então, nós, em outros momentos, vamos vir na miséria, para valorizarmos também. Então, não é um prêmio que Deus dá a alguns de seus filhos, não. Porque aí ele não seria justo. Certo? Então, a riqueza, ela não é má. Os males que ela produz são devidos ao homem, ao que se deixa dominar pelos prazeres e facilidades que ela proporciona. Então, continuando o texto,
Quando Jesus disse ao jovem que o interrogava sobre os meios para ganhar a vida eterna, desfaze-te de todos os teus bens e segue-me. Não pretendia estabelecer como princípio absoluto que cada um devesse despojar-se do que possui e que a salvação só se consegue a esse preço. Mas mostrar que o apego aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Esse jovem, na verdade, acreditava estar correto, já que havia observado certos mandamentos e, entretanto, recuava diante da ideia de abandonar os seus bens e seu desejo de obter a vida eterna não ia até a esse sacrifício. A proposta que Jesus lhe fazia era uma prova decisiva para esclarecer o fundo do seu pensamento. Ele poderia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto, segundo o mundo. Não fazer mal a ninguém, não maldizer o seu próximo, não ser fútil nem orgulhoso, honrar ao pai e à mãe. Mas ele não tinha a verdadeira caridade, pois a sua virtude não chegava até a abnegação. Foi isso que Jesus quis demonstrar. Era a aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. Então, nós não devemos, nesse texto, nesse parágrafo lido agora, traduzir ao pé da letra. Nessa passagem, no qual Cristo diz àquele jovem: abandona tudo o que tu tens e me segue. Não é aquele jovem ou nós pegarmos tudo o que temos e simplesmente jogar ao léu. Não é isso. É se despojar. É ter a abnegação. Não é como é que eu posso dizer? Não é tudo que eu tenho eu doar. Não é isso. Porque Jesus diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, fazendo ao próximo aquilo que a gente quer que faça conosco. Consequentemente, quando Jesus diz para esse jovem para que ele tenha essa abnegação, esse desapego aos bens terrenos e segui-lo, era colocar em prática aquilo que Cristo estava fazendo. Porque a riqueza, ela é viável a todos nós, porque é progresso. Mas nós temos que ter esse desapego. Nós não devemos deixar de lutar pelos nossos ideais, porque aí seria um retrocesso. Senão, aí não iria existir o trabalho, porque muitos conseguem as suas riquezas materiais através dos trabalhos, dos esforços, estudando, trabalhando. Aqueles que não tiveram condição de estudar, mas conseguiram, através de seus esforços maiores, conseguir as suas riquezas. Estou falando de riquezas honestas, certo? Então, consequentemente, nós devemos entender que a riqueza não é ruim. Nós, conforme utilizamos, a usamos, é quem vai nos dar as nossas situações de estar certo ou não. Continuando a leitura. A consequência dessas palavras tomadas no sentido rigoroso seria a abolição da fortuna, como eu falei ainda há pouco, como prejudicial à felicidade futura e como fonte de incontáveis males sobre a terra. Seria, além disso, a condenação do trabalho que a pode proporcionar, consequência absurda, que reconduziria o homem à vida selvagem. E exatamente por isso estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se excita tantas as más paixões, se provoca tantos crimes, não é a ela que devemos nos ater, mas ao homem que dela abusa, assim como faz com todos os dons de Deus. Pelo abuso,
ele torna pernicioso o que ele poderia ser-lhe mais útil. É a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza produzisse apenas o mal, Deus não o teria colocado na terra. Cabe ao homem saber transformá-la em fonte do bem. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestações, um poderoso elemento de progresso intelectual. Ou seja, como eu disse ainda há pouco, a riqueza, ela serve para o progresso intelectual e moral, conforme a usamos. Então, imaginemos se Jesus tivesse condenado a riqueza. Ele também estaria condenando o trabalho, que pode proporcionar o que levaria a humanidade a um retrocesso, assim como fala lá no texto, impedindo o progresso, que é também uma lei divina. Então, vejamos quando Allan Kardec ressalta sobre a importância do trabalho na melhoria material da terra, que proporciona condições de moradia aos homens, desenvolveu os meios de produção, provocou o interrelacionamento entre os povos, com o desenvolvimento dos meios de comunicação entre os mesmos. Desenvolveu a ciência, produziu a riqueza, desenvolvendo em tudo isso a inteligência concentrada, a princípio mais na satisfação de suas necessidades materiais, mas que é necessária também para a satisfação de suas necessidades espirituais, através das verdades morais que muitos e muitos já perceberam. Vejamos esse momento em que nós estamos passando o mundo inteiro à procura de uma vacina para a cura do Covid. Se não houvesse a riqueza material e a inteligência, como era que iríamos encontrar esta solução? Então, vejamos o tão quanto a riqueza é importante para que aquele homem, aquele ser, utilize para a sua intelectualidade, para que ele possa progredir também, mas deixando de lado as vaidades mundanas. Ontem mesmo, assistindo a um determinado jornal, o nosso país comprando milhões em vacinas, né? Então, se não tivesse essa riqueza material, como que poderia chegar até isso? Aí, como muitos dizem, né? Só Jesus na causa. Mas é exatamente isso. Nós devemos entender que a riqueza, ela é um instrumento de progresso, assim como a miséria também é um instrumento de progresso. Cabe como nós iremos utilizar a riqueza e a miséria. Porque se formos utilizar a miséria de forma revoltados, nós estamos o quê? Colocando nas mãos um instrumento de perdição. Se assim fizermos, revoltado, com confusão, com situações que são adversas às leis divinas. Certo? Então, a riqueza é um fator do progresso, sem a qual não deveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos e nem pesquisas. Para que haja tudo isso, há necessidade do custeio financeiro. Se ela não é uma causa imediata do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento do progresso intelectual. Certo? Então, não podemos colocar a riqueza como algo ruim, e nem a miséria. Com certeza, o homem tem por missão trabalhar para o desenvolvimento material do globo. Ele deve desbravá-lo, saneá-lo, dispô-lo para receber um dia toda a população
que a sua extensão comporta. É preciso aumentar a produção para alimentar essa população. Se a produção de uma região for insuficiente, é preciso buscá-la noutra. Por isso mesmo, as relações de povo a povo tornam-se uma necessidade e para facilitá-las é indispensável destruir os obstáculos materiais que os separam e tornam mais rápidas as comunicações. Então, vejamos como devemos usar essa riqueza. Porque se nós não utilizássemos dessa riqueza para o progresso, nós estaríamos ainda lá no início das civilizações. Quantas coisas não progrediram? A tecnologia que nós temos hoje, de estarmos aqui numa live, cada um em suas residências. Há pouco tempo atrás, nós não tínhamos essa ferramenta. Não é verdade? Então, para que tudo isso aconteça, há um custo financeiro, há ônus para cada um de nós. Mas para isso, houve inicialmente um grande incentivo financeiro para que isso chegasse a tudo isso, a toda essa tecnologia que hoje temos na palma da nossa mão. Continuando o texto, para os trabalhos que são obras dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Buscou na ciência os meios de executá-los mais segura e rapidamente. Mas, para fazê-lo, necessitava de recursos. A necessidade o fez produzir as riquezas, assim como esta o fez descobrir a ciência. A atividade necessária para estes mesmos trabalhos lhe aumenta e desenvolve a inteligência, a qual ele concentra, primeiramente sobre a satisfação das necessidades materiais, e que o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, o primeiro meio de execução, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. Então, a importância da riqueza, assim como a importância da miséria. Nós não podemos colocar que seja ruim ou que seja bom. Tudo aquilo que Deus dá aos seus filhos é com amor. E Deus, que é o nosso Pai, não vai dar aos seus filhos aquilo que vai lhe prejudicar. Consequentemente, por Ele ser justo e por termos o nosso livre-arbítrio, nós vamos fazer daquelas situações experiências, sendo boas ou não. Um dia vamos entender que não existe o erro. Aquilo que nós fizemos e que nesse momento achamos que é um erro, é para servir de aprendizado para nós. Então, os que veem como instrumento de progresso material da Terra, em usando como tal, mas com desprendimento, com critério, bom senso, como algo necessário ao bem-estar de muitos, podem também usá-la no seu desenvolvimento das qualidades morais, tornando-se mais generoso, mais solidário, mais fraterno, proporcionando aos demais meios de trabalhos, de estudo, desenvolvendo o amor ao próximo. É ou não é o que Jesus nos pediu? Consequentemente, nós devemos colocar esse amor em movimento. Lembrando que nós ainda não sentimos, melhor dizendo, o amor verdadeiro. Quem sentiu esse amor verdadeiro foi Jesus. E assim, aqueles que vão conseguindo galgar melhores mundos,
mundos melhores. Então, como exemplo, nós temos Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Santo Agostinho, e dentre outros, Madre Teresa que eu já falei, Irmã Dulce, dentre tantos outros. Vejamos um grande exemplo de Chico Xavier, de Madre Teresa, de Francisco de Assis, de Irmã Dulce, que venceram as suas adversidades sem a riqueza material, com a riqueza espiritual, praticando aquilo que Cristo quer de cada um de nós, o amor. O desapego à matéria, o desapego aos bens materiais, não quer dizer que você não tenha que progredir. Nós temos que progredir, nós temos que lutar pelos nossos ideais, temos que lutar para nos melhorarmos, para termos um emprego melhor, uma casa melhor. Mas, claro, devemos pautar tudo isso com humildade, com simplicidade. E assim podermos ser fraterno para com os nossos irmãos, sermos mais generosos, mais solidários, proporcionando os meios de trabalho e de estudo. Então, meus irmãos, é dessa forma que Cristo quer que cada um de nós façamos. Colocar em práticas seus ensinamentos e o seu grande exemplo, quando conosco esteve. Ontem mesmo eu disse para uma amiga, todos nós queremos ser o Cristo, mas nós não queremos fazer o que o Cristo fez. A partir do momento em que nós não somos indulgentes para com o outro. Quando o outro erra, a gente coloca o dedo bem na ferida. Então, e Jesus disse o que para a gente? Que nós não julgássemos, que nós fôssemos indulgentes um para com os outros. E nós fazemos totalmente o contrário. Totalmente o contrário. E quando ocorre qualquer coisa de ruim com um irmão, como eu vi ontem um amigo falando, dizendo que Deus era justo, que aquilo que tinha acontecido com aquele irmão era a que se faz, a que se paga. Não. Somos nós. Já pensou se tudo aquilo que nós fizéssemos agora, amanhã acontecesse? Porque nós somos imperfeitos e ainda erramos muito. Mas nós devemos utilizar esses erros como aprendizado, para que possamos progredir materialmente e espiritualmente, sabendo nós que o progresso moral e espiritual é o que é importante para o nosso Pai e para nós, para que possamos galgar mundos melhores. Então, é com grande satisfação que eu finalizo essa leitura, essa explanação, agradecendo a todos aqueles que aqui estão, aqueles que ainda irão assistir, aos nossos irmãos invisíveis, aos desencarnados que encontram-se conosco. Quantos não ouviram essas palavras e, consequentemente, não aceitaram o novo caminho, a caminhar pelos caminhos do bem e do amor edificante. E é isso que nós devemos fazer a cada dia. Então, vamos, nesse momento, aqueles que queiram fechar os olhos, não como ritual, mas como uma forma de podermos nos concentrar melhor. Então, os que não, fiquem à vontade. Então, nesse momento, Pai Celestial, Mãe Maria, Mestre amado Jesus, com o teu magnetismo, Mestre amado, e com o vosso manto, Mãe Maria, envolve todo o nosso planeta, envolvendo com amor, luz, paz, união e harmonia todos os seres vivos, desde o reino mineral, reino vegetal, reino animal
e reino nominal, fortalecendo e confortando aqueles nossos irmãos que neste momento estão com seus corações enlutados pela perda de entes queridos. Envolve, amado Mestre, os nossos irmãos que se encontram nesse momento angustiados, aflitos, depressivos. Aos nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual, que seja envolvido por todo o teu amor, para que não se revolte, que entendam e compreendam a experiência, que já não fazem mais parte deste plano material, mas que podem se ajudar e ajudar aqueles que aqui ficaram. Envolve, amado Mestre e Mãe Maria, com seu manto sagrado, os nossos irmãos que estão com problemas de saúde, os nossos irmãos que não têm o pão de cada dia, uma moradia, um trabalho, um emprego, um meio de transporte. Envolve nossos irmãos que não suportaram suas provas e procuraram o caminho do suicídio. Que esses irmãos possam se arrepender dos seus atos e que possam se perdoarem, que possam, através dos cérebros de Maria, se oportunizarem ao resgate. Envolve nossos irmãos encarnados que se deixam potencializar-se pelas energias das ideias suicidas. Envolve, Mestre amado e Mãe Maria, os nossos familiares, amigos encarnados e desencarnados. E aqui também pedimos perdão aos nossos desafetos encarnados e desencarnados, assim como perdoamos aqueles que também nos pedem perdão. E assim, gratidão, gratidão, gratidão. Luz e paz a todos. Um dia envolvido pelo amor do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Meu abraço e meu beijo fraterno. Luz e paz. Até uma próxima oportunidade.